Você viu aí no Instagram meu perfil? Ah, menina, você tá perdendo. Nossa, eu tô tão elegante. Ai, simpática. Ah, minha foto ficou linda. É. O quê? Você tá quieta por quê? Não. O quê? Ah, deixa eu ver isso aí. Ah, não sou eu, não. Esse perfil não é meu. Não, não sou eu. Ah, não. Olha que tipo que é essa mulher aí. Arrogante, antipática, rabugenta, não gosta de amigos. Ah, não sou eu, não. Completamente diferente. Ah, tá bom então. Marcelo! Marcelo! Vem aqui arrumar meu perfil? Ah, não, porque não tá certo. Venha logo. Você tem um perfil nas redes sociais? Como é que ele é? Quando as pessoas procuram seu perfil, o que elas encontram? Esse perfil descreve você realmente da maneira como você é? Jesus teve o seu perfil bem traçado na Bíblia. Nela há a definição exata do Cristo, a pessoa dele. Venha conosco nessa pequena jornada e conheça um pouco mais daquele que deixou a sua glória para nos salvar. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que estava prometido, é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus em carne, o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Criador que se tornou criatura, o grande Rei que nasceu em manjedoura. Para nós cristãos reformados, Jesus é o nosso amigo. É o Filho de Deus que está conosco nos momentos difíceis, também nos momentos felizes. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. A expectativa do povo judeu em relação à vinda de um Messias era descrita em vários trechos do Antigo Testamento. E os judeus eles tinham uma expectativa de um Messias forte, um Messias salvador, que viesse com um exército e libertasse os judeus do Império Romano, né? Jesus não foi aceito pelo seu próprio povo. Eles esperavam um Messias, um guerreiro, que derrotasse o Império Romano, mas Jesus veio e praticou um amor incomparável. Muitos judeus esperavam um Messias político, né? Um Messias de guerra, militar, que libertasse principalmente o povo judeu do domínio romano naquela época. Mas ele veio como um salvador espiritual, né? Frustrando assim todas essas expectativas humanas. Porque o povo esperava o Messias como um libertador político, para restaurar o reino de Israel. E, na verdade, Jesus veio para restaurar a ligação de homem e Deus e trazer o reino de Deus. O Messias, né, Jesus, como Messias, ele não atingiu a expectativa do povo, porque Jesus ele veio em paz, ele não veio para lutar, para guerrear, para libertar o povo do domínio romano. Como eles viviam oprimidos pelo Império Romano, a expectativa deles, então, é que viesse um rei político, um rei que fosse poder estar politicamente acima do Império Romano. A Bíblia fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a grande mensagem de que essa salvação foi estendida para nós, que não éramos judeus de nascimento, mas nós somos hoje os filhos da promessa. Ele revelou também o caráter de Deus ao mundo. No Velho Testamento, o sangue tinha que ser derramado de tempos em tempos. O sacrifício tinha que ser feito todo ano para que houvesse, então, a remissão de pecados. Mas Jesus é este que vive entre os homens, carrega sobre si todos os pecados e derrama de uma forma definitiva o seu sangue na cruz, havendo então a remissão de todos os nossos pecados. Ele morreu a morte que todos nós merecíamos morrer. Ele enfrentou cruz, suportou todo o castigo que cairia sobre nós
e com a sua ressurreição nos deu vida e vida em abundância. Jesus foi colocado numa cruz para morrer por nós, sem merecimento algum, porque ele não teve pecado, e ele tomou sobre si tudo aquilo que era nosso de ruim para morrer naquela cruz e nos perdoar e nos salvar e permitir que a gente possa ter a vida eterna ao lado dele. Jesus, ele nos reconectou com Deus. Jesus morreu e ressuscitou. Isso mudou a história. Jesus morreu por nós sem que a gente merecesse nada, sem que a gente fizesse nada por isso, ninguém comprou essa salvação. Realmente foi 100% vontade dele e um amor incondicional, um amor inexplicável, um amor sacrificial. Então Jesus ele veio com esse intuito e ele obedeceu integralmente ao mandato do seu Pai. Ele fez isso porque ele nos ama como ninguém jamais nos amou. Mesmo sabendo de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, Jesus escolheu nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Jesus, ele fez esse sacrifício porque ele obedeceu a Deus. Foi a missão que Deus deu para ele. Ele veio ao mundo e ele morreu por amor e por obediência a Deus. Ele é um Deus, mas é um Deus que assume o lugar de um bebê que depende de outro. Por que faz isso? Faz isso por amor. Então a mensagem do Natal é basicamente uma mensagem de amor, de alguém que se coloca no lugar de um humano, no lugar de um pecador, para fazer um sacrifício de amor por essa humanidade. Depois dele, não há mais a necessidade de haver derramamento de sangue, porque o derramamento dele é perfeito, ele é completo, e ele acaba por abolindo esta prática. Afinal, não haveria possibilidade nenhuma de haver um sacrifício melhor do que este. Então Jesus é este, o Filho do Homem que cumpre a promessa de Deus para a nossa salvação. O homem estava perdido e sem perspectiva de uma vida eterna. Isso nos remete a Adão. Deus Pai, por amor, mandou o seu Filho para que pagasse com todo o sofrimento que ele teve, ser crucificado, morto, porque ele levou todo esse peso do nosso pecado nas suas costas. O pecado criou um grande abismo entre a criatura e o Criador. Então o sacrifício de Jesus em se entregar em nosso lugar pelos nossos pecados nos trouxe vida e vida em abundância. Por isso nós o louvamos e louvaremos para todos sempre. As profecias haviam se cumprido. Finalmente o Messias tão esperado chegou. As profecias se cumpriram, todas elas. Tudo que se fala em Isaías, tudo que se fala nos outros profetas, Daniel, Oséias, em todos eles falam da vinda de Jesus. Desde o seu nascimento, desde os dias de seu sofrimento, até os dias da sua morte e até mesmo os dias da sua ressurreição. Nós o glorificamos porque tudo se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Os profetas já falaram antes mesmo do nascimento de Cristo, que viria o Messias da linhagem de Davi e que ele de fato pisaria a cabeça da serpente. E ele seria o responsável pela morte, pela ressurreição e por dar esta vida eterna aos seus escolhidos. Todas as profecias que foram registradas lá no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram. Não só quanto às questões geográficas, quanto às questões políticas, quanto à forma como ele viria, a forma como seria tratado. Todas as profecias se cumpriram. As profecias se cumpriram. Jesus nasceu, Jesus cresceu, ele deixou os ensinamentos e depois ele morreu naquela cruz. No Antigo Testamento haviam várias profecias em relação a Jesus, né? João Batista, antes de Jesus
declarar o seu ministério, né? João Batista falava: eu batizo por meio de águas, mas depois de mim virá um homem que batizará por meio do Espírito, né? E é por isso que nós temos a confiança de que este é o Cristo Salvador. Este é aquele que veio para nos salvar. A Bíblia fala de Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Então, tudo remete a Jesus, do início ao fim, do alfa ao ômega. Eu penso que celebrar a vida e a vida de alguém que é muito importante pra gente, a gente celebra a vida de um filho, a gente celebra a vida de um amigo. O amigo mais importante que a gente tem é Jesus. E cada vez que a gente celebra também uma vida, a gente mostra para os outros a importância dele. Eu acho que é uma história que precisa ser recontada continuamente. Para nós cristãos reformados, o Natal é uma cerimônia festiva que nos faz relembrar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus continua sendo a nossa maior fonte de esperança. Por isso nós louvamos o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Como o pecado entrou no mundo através de um homem viria a salvação. E Deus cumpriu esta promessa quando Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarna e vem a este mundo para nos salvar. O seu nascimento, então, é esta celebração, por isso chamamos de Natal. Tem a ver com o natalício, o nascimento daquele, então, que vem para nos salvar. E Jesus, ele é a promessa de Deus para nos reconectar a Ele. Então isso é um motivo de grande alegria, porque se não fosse assim, como que a gente se reconectaria com Deus? Porque Jesus, no seu nascimento, que já foi um milagre, nos trouxe vida. E é isso que nós comemoramos, a vida em Jesus. 2025 anos atrás, ele veio para a Terra realmente para nos salvar, e esse é um motivo de muita alegria, é um motivo da gente estar feliz e de comemorar, sabendo que a gente foi muito amado. Nós reconhecemos o grande amor incomparável de Deus por nós. Por isso nós glorificamos e celebramos essa data tão especial, porque Jesus é a luz do mundo, ele veio para nos resgatar. Celebramos para louvar a Deus por esse presente que é Jesus. Para também compartilharmos o amor de Deus com as outras pessoas e também reafirmar nossa fé em Jesus como Salvador. Acho que todos nós aqui, cristãos, nós da igreja, nos lembramos que esse é um período assim muito sensível, até mesmo para aqueles que não creem em Jesus. É um período muito agradável, um período maravilhoso, a gente revê muitas pessoas, só que isso não é o principal. O principal, sem sombra de dúvida, é o nascimento de Cristo, é aquilo que marcou a humanidade e marcará as nossas vidas para o resto delas. Não tem Papai Noel, não tem duende, não tem nada. A celebração do Natal é a celebração da vinda, da chegada de Jesus ao mundo. A tendência do mundo contemporâneo é deixar essa história de um Jesus Salvador para transformar esse Natal num Natal de consumo, um Natal de confraternização, mas Jesus ele precisa ser recontado como história, não história simplesmente uma lenda ou qualquer coisa, mas como algo transformador. Destinar um tempo para essa celebração é dizer o quanto ele é importante para cada um de nós e de quanto a igreja precisa estar conectada a essa história e não transformar essa data nem numa história de consumo, nem numa data somente de confraternizações, porque a gente deixa o aniversariante fora. O nascimento de Jesus aconteceu há mais de 2000 anos, num lugar distante daqui. Mas nós,
O que temos a ver com isso? O mesmo Cristo que foi morto, foi crucificado, que ressurgiu, que ressuscitou, é o mesmo Cristo de hoje. Entendemos também que Jesus, para os nossos dias, é um convite à nossa fé, à esperança, à reconciliação com Deus. Hoje, 2025 anos depois, nós podemos ficar em paz, pois nós sabemos que nós temos um Salvador que veio ao mundo, que nos amou de uma maneira incondicional. Então hoje, no ano 2024, século 21, a gente pode ter a plena certeza de que aquilo que foi feito há 2000 e poucos anos atrás, nos dá hoje a certeza da vida eterna. Apesar desse marco temporal de quando Jesus veio, cada vez que alguém nasce, isso se faz uma história nova para cada um. Porque, na verdade, Jesus tem que nascer todos os dias nos nossos corações. Então, Jesus é atemporal, ele é eterno. Cada vez que uma nova história de vida nasce, com ela nasce o pecado, com ela nasce a necessidade de salvação e com ela nasce o significado de Jesus. Esse é o momento mais feliz em que nós nos encontramos, porque Jesus se faz presente em nosso meio, através da sua cruz, através do seu perdão. Ele está conosco em todos os dias e prometeu vir nos buscar, para morarmos com Ele na cidade celestial, um lugar cheio de alegrias, cheio de esperança, cheio de paz. A escola dominical, ela proporciona a possibilidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus. Estudarmos tudo que está escrito a respeito dele e compreendermos a realidade de que Jesus é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós celebramos o Natal porque Jesus é a nossa luz, Ele é tudo o que temos, tudo o que precisamos. O Natal, dentro do nosso contexto, para essa idade, é bem importante a gente fixar para eles entenderem, eles terem no coração e na mente deles isso, que Jesus, ele é o único caminho, ele é a única forma que nós temos de nos chegar até Deus. A nossa sociedade misturou o Natal com o consumismo, com a imagem de outras coisas que talvez para muitas famílias sejam o centro do Natal, né? Então, que nós jovens possamos retornar ao sentido verdadeiro do Natal, ao sentido do nascimento de Jesus. E assim como Paulo lutou tanto contra isso, nós também podemos ser Paulos no século XXI, Paulos em 2025, voltando ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro sentido do Natal. E a palavra de Deus em Salmos diz que o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram as nossas gerações, a gente precisa passar isso adiante para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos. É nosso dever, de fato, falar o que é que significa o Natal, o nascimento de Cristo, e é que através disso a nossa humanidade se tornou diferente. Ele nasceu num lugar que não era um lugar para humanos, né? Um estábulo ali, né? Para animais, e um bercinho improvisado. E essa simplicidade é o que eu destacaria, porque nós vivemos aí num mundo onde parece que cada vez mais a importância de você ter as coisas, de você até ser quem você não é o que é evidenciado no mundo, né, de hoje. A afirmação doutrinária da nossa convicção, da nossa igreja, né, a igreja presbiteriana, está num fato, está numa questão cristocêntrica, né? E nós observamos nas cartas de Paulo a preocupação em Paulo apresentar a Cristo de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma transparente, né? A simplicidade do Evangelho. Ele é tão simples, e tão simples, que para muitos
é até difícil de compreender. Devido a tanta simplicidade, a gente pensa, não pode ser tão simples assim. Ou não pode ser tão fácil a minha salvação simplesmente crer neste Cristo. Mas, de fato, é isso. O Natal geralmente é uma celebração familiar. E só porque o Natal existe, nós podemos ser parte de uma família, que é a família de Deus. Porque por meio de Jesus nós somos adotados nessa família. Então quando a gente celebra enquanto família, a gente tem que estar lembrando sempre de que a gente faz parte de uma família maior, que é a família de Deus, e isso é possível por causa de Jesus. E a outra é a questão dos presentes, que muitas pessoas se gastam muito durante o Natal com estresse, com correria por causa de presentes. E a gente esquece que o melhor presente que a gente tem, a gente já recebeu, que é a salvação em Jesus. Então, para a gente, mesmo cristão, ele corre o risco de se tornar a data uma data objetiva demais e perder a espiritualidade dela. O significado maior é o presente que foi dado, que é a salvação em Jesus. A vinda de Jesus é um presente. Isso é grandioso, a gente não pode tirar isso da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, da nossa celebração de Natal, de jeito nenhum. O verdadeiro significado do Natal, Jesus. A pessoa de Jesus foi perfeita e o seu perfil foi perfeito. Ele era o Messias, o Salvador, e o foi. Qual o seu perfil? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.